E aí, gente, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai mergulhar no mundo das strings, né, na nossa série de introdução à programação em C. Essas strings elas são essenciais para manipular textos em programação. Bom, basicamente as strings elas são essenciais para manipular textos em programação. Mas em C, elas funcionam de uma forma um pouco diferente comparado às outras linguagens, como Python e etc. A gente vai explorar desde os fundamentos até alguns exemplos práticos, beleza? Mas o que são strings em C? Basicamente no C, uma string é um vetor de caracteres. No vídeo passado a gente viu um pouco sobre vetor de matrizes, né? E a gente viu que vetores são basicamente conjuntos de dados. Então uma string é um vetor de caracteres que vai formar uma palavra, determinado por um caractere especial, que é o barra zero, também chamado de caractere nulo, o contra barra zero, né? Então para a gente aqui fazer uma string aqui de caracteres, né? Lá no primeiro vídeo eu expliquei um pouco sobre os tipos de variáveis e para declarar um vetor de caracteres a gente usa o char. Então a gente usa char, o nome do nosso vetor, a quantidade de índices e o conteúdo que vai aqui dentro. Então basicamente a gente pode escrever uma palavra aqui. Como a gente está mexendo com caractere, a gente tem que colocar entre aspas simples, não pode ser entre aspas duplas. Então a gente coloca aqui, por exemplo, um olá, bem simples. É importante ressaltar que tem que ser sempre terminado pelo caractere especial, porque a gente precisa ter programa que aquela string acabou. Então a gente coloca o caractere nulo, entre aspas simples também, contra barra zero, beleza? Aqui a gente definiu uma string chamada palavra que armazena o olá, né? O contra barra zero ela indica para o programa onde a string termina. Para a gente simplificar um pouco, né, a gente pode declarar de uma outra maneira, uma maneira mais simples. A gente deixa o programa calcular o tamanho do nosso vetor. Então a gente deixa aqui o nosso vetor sem uma quantidade de limite e a gente só digita a nossa string aqui. Funciona do mesmo jeito, né? A segunda forma ela é mais comum de ser usada, né, e permite que o compilador calcule automaticamente o tamanho do vetor. Então eu posso colocar diversas palavras, diversos caracteres aqui e o compilador calcula sozinho. Se você for fazer da primeira maneira, você tem que se atentar com a quantidade de posições que o seu vetor tem em relação à quantidade de caracteres que tem dentro dele. Quando a gente fala sobre strings, é bastante comum a gente mexer com diversas funções. No próximo vídeo eu vou abordar mais sobre funções, mas basicamente eu vou mostrar para vocês algumas funções básicas de manipulação de strings. Então, para a gente poder usar essas funções, a gente tem que adicionar uma biblioteca aqui no nosso código. A gente usa o hashtag include aqui em cima e vai ser a biblioteca string.h. Essa biblioteca permite que a gente faça várias coisas, como calcular o comprimento de uma string, copiar conteúdo, comparar dos strings. Tem bastante coisa bacana para se fazer com essa função, com essas funções, né? Então aqui eu vou mostrar a função strlen, que vai calcular o comprimento de uma string sem contar o caractere nulo, que é o contra barra zero. Então vamos declarar aqui um vetor de caracteres simples, né, usando a maneira mais simples, né, de declarar. Vou aqui programação. Beleza. A função vai ser usada dentro do printf. Então a gente tamanho. Então aqui a gente tem printf e a gente usa o porcentagem lu. Esse porcentagem lu ele é um especificador de formato usado com as funções printf e scanf. Serve basicamente para lidar com tipos de dados inteiros longos sem sinal. Beleza? Depois do lu a gente pode dar para barra n, vírgula, e a gente usa a função strlen. A gente abre parênteses, né? Coloca o nome do nosso vetor de caracteres aqui dentro. Basicamente vai ficar assim
a nossa função para a gente poder contar a quantidade de caracteres dentro do vetor. Se a gente rodar o código, ele vai retornar aqui tamanho igual a 11. Né? Se for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. 11 letras e ele desconsidera o caractere nulo para não dar problema. Outra função bacana é a strcopy. Ela basicamente copia o conteúdo de uma string para outra. Então, vamos apagar aqui, colocar aqui vetor para origem, vai receber C linguagem, por exemplo. A gente coloca aqui outro vetor chamado destino, tamanho de 20 posições, beleza. Aí a gente usa a nossa strcpy, a gente copia destino, origem e beleza. Aí a gente só dá um printf só na destino aqui, porcentagem S significa que vai ter uma string, né, para ser lida, barra n e o nosso vetor destino. Beleza, ó. Aqui a nossa char origem, ele recebe C linguagem e o nosso destino ele não tem nada dentro. Quando a gente usa a função aqui, a gente copia de origem e cola. Quando a gente usa a nossa função, a gente copia o conteúdo de origem e joga em destino. Quando a gente printa só destino, ele está aqui C linguagem, né, que é o conteúdo que estava em origem. Uma outra função bem bacana que tem nessa biblioteca string.h é a strcomp ou strcmp. Ela vai praticamente comparar duas strings lexicograficamente. O que significa? Ela vai basicamente contar a quantidade de palavras, vai ver se as strings são iguais ou se as strings são diferentes. Então, um exemplo para vocês vai ter a palavra vetor S1, S2. Eu vou colocar aqui dentro, sei lá, casa. E aqui dentro, carro. E agora a gente vai comparar. Para a gente fazer isso, a gente pode usar um if else, que a gente viu já. Dentro do if else a gente usa a nossa função. strcmp. Dentro da função smp a gente coloca os nossos dois vetores, né, que a gente quer comparar. E o resultado for igual a 0, né, ou seja, se as strings foram exatamente iguais, não tiver nenhuma diferença, vai printar as iguais. Else, né? printf beleza, dando um print aqui. Vou dar o código, ele vai falar que as strings são diferentes e casa num carro. Vou botar a mesma coisa, né, a mesma string, ele vai comparar e vai falar que as strings são iguais, beleza? Outra função bem bacana é a função strcat, que vai concatenar duas strings, ou seja, ela vai basicamente pegar uma string e adicionar uma ao final da outra. Então deixa eu apagar esse else. Eu vou colocar aqui, por exemplo, olá, vírgula espaço dentro dessa string S1 e colocar mundo dentro da outra. Beleza. Agora a gente pode usar a nossa função strcat S1 S2. Agora é só dar um printf para ver o resultado. Corretamente. F dado porcentagem S
validando strings strcat S1 na verdade, né? Vai ser, ela vai concatenar a S2 até a S1. Imprimindo o resultado, ela vai concatenar pegou a string 2 e colocou no final da 1. Outras duas funções bem bacanas é a scanf e a fgets. Basicamente, elas são usadas para entrada de strings. Tem bastante confusão em torno dessas duas. O fgets, ele pega todos os caracteres digitados até encontrar o newline, que é o _n, e coloca um finalizador de string, que é o _0 no final. O scanf, ele normalmente só pega os caracteres digitados até encontrar um espaço em branco e coloca o finalizador direto ali. Existia uma função bem mais antiga que se chamava gets. Ela não é muito recomendada porque ela pode causar buffer overflow se a quantidade de caracteres lidos for maior que o tamanho do vetor. Aí pode dar bastante problema. Então por isso que hoje em dia a gente usa ou a scanf ou a fgets. Bom, então aqui tem um pequeno exemplo utilizando o scanf, e basicamente ele vai ler essa string, mas ele vai parar no primeiro espaço em branco, como eu tinha dito antes. Então aqui ele vai perguntar para eu digitar meu nome, coloco João espaço Pedro. Ele não vai pegar o Pedro, ele vai pegar só o João. Se eu executar aqui, se eu der um enter aqui no programa, ele vai pegar só o Olá João. Já o fgets, né, se você quiser ler uma string completa com espaços. Agora, se você quiser ler strings completas, né, incluindo os espaços, você vai usar o fgets. A única diferença aqui é pegar o fget, o f, então a gente usa aqui fgets, o nosso vetor, a quantidade de posições, caracteres, né? Coloca um std_in. Feito isso, a gente pode colocar a string completa, incluindo os espaços, né? Se o limite for até 100 caracteres, né? Se ultrapassar esse limite, ele não vai acabar imprimindo além dele. Uma coisa bem desafiadora e bacana pra gente fazer aqui é quando a gente está mexendo com manipulações em strings, inverter uma string. Então a gente pode criar aqui, então pode reverter, vai receber caractere str. Beleza. Dentro dessa função, coloca uma variável inteira n e vai receber a função strlen. Toda ela vai ter str. Ok, agora a gente cria um loop for int i igual a 0 e menor que n divididos por 2 e mais. Basicamente, o que eu fiz aqui nessa etapa inicial? Declarei uma função chamada reverter que recebe um vetor de caracteres como argumento e não retorna nenhum valor, né? E a função ela é void. Esse int n aqui, ele vai calcular o comprimento, né? A gente está utilizando o strlen e vai armazenar o resultado na variável n. Esse loop aqui, essa primeira etapa do loop, ela vai iterar i igual a 0 até i menor que m dividido por 2. A iteração vai até a metade do comprimento da string, porque só precisamos trocar os caracteres da primeira metade com os da segunda metade, entendeu? Se a gente iterasse até n, estaríamos fazendo as trocas já feitas. Continuando aqui o nosso loop, a gente coloca aqui char, lado, beleza? Char para um vetor char temp que vai receber str i ponto e vírgula. Basicamente, eu declarei uma variável temporária, né, esse temp, do tipo de caractere, e armazeno nela o caractere na posição i da string. Então, continuando aqui, str, a variável
i igual str n menos i menos 1, vírgula, str n menos 1 vai ser igual a nossa variável temp. Basicamente, essa linha de código aqui, stri, ele vai atribuir o caractere na posição i, o caractere que está na posição n-i-1. Essa posição aqui, ela corresponde ao caractere simétrico em relação ao centro da string. Por exemplo, se n é 9 e i é 0, n menos i menos 1 será 8, né, que vai ser o último caractere. E i por 1 o penúltimo caractere será 7, e assim por diante. Né? Essa outra linha de código, a linha 11, str n-i-1 igual a temp, ela vai atribuir ao caractere na posição n-i-1 o valor que estava armazenado na variável temporária, ou seja, o caractere original da posição i. Bom, resumindo tudo que eu falei, o loop ele vai trocar os caracteres, né, da primeira metade da string e com os caracteres correspondentes na segunda metade, invertendo totalmente a string. Então, aqui dentro do código, eu só vou colocar a palavra. Por exemplo, a nossa palavra vai ser igual programar, vírgula. Agora a gente vai usar a nossa função reverter o vetor palavra, né? Beleza? E a gente dá um printf no resultado. Então, invertida, a gente tá e sempre porcentagem. Então, beleza. O vetor. Feito isso, se a gente executar o código, ele vai pegar a string programar, né, e vai inverter, fazendo todo aquele processo que eu expliquei aqui. Bom, acho que por hoje é isso. Agora você tem uma boa base aí para poder trabalhar com strings, né? Sempre vá praticando, criando funções personalizadas para poder manipular strings, etc. Como verificar, sei lá, palíndromos, ou substituir caracteres, ou poder contar quantos caracteres aparecem em uma string, beleza? Nunca deixe de praticar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal, beleza? Até a próxima.